Nessa manhã nós estamos aqui para mais uma vez cumprirmos o propósito de estarmos aqui, Deus. O Senhor nos trouxe não apenas com o propósito de lazer, mas também com o propósito de sermos edificados, de evangelizarmos, de criarmos, meu Deus, em Ti, mais laços, aprofundarmos o nosso conhecimento. E o Senhor é o único que pode fazer isso no nosso meio. Nós não temos capacidade alguma, ó Deus. Nós estamos diante de Ti, nus. E o Senhor sabe bem quem somos. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe a intenção de cada um que está aqui. E isso é uma obra que apenas o Teu Espírito pode fazer no nosso meio. De fazer esse povo congregar-se. De fazer esse povo crer na Tua palavra. E de fazer esse povo gerar frutos. Senhor, nós estamos aqui para continuarmos, para andarmos, para prosseguirmos como igreja, para sairmos dessa experiência, meu Deus, de retiro, com decisões em nossa vida para esse ano que se inicia, de mais humildade, de mais mansidão, de mais amor, de mais alegria, de mais paz. Que o Senhor Deus nos ajude. Que o Senhor Deus plante em nosso coração para que frutifique. Que nós possamos experimentar a Tua boa vontade, meu Deus. Porque tudo que nós temos vem de Ti. Não somos dignos. Não temos capacidade. Mas o Senhor é o nosso Deus. Nós confiamos em Tua palavra. Fala conosco nessa manhã. Nos ajude em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai falar sobre alguns frutos específicos, frutos do Espírito. E a gente esteve vendo esses dias, ouvindo, um contexto histórico por parte do pastor Lucena, muito interessante, onde nós entendemos, nós aprendemos que essa carta destinada aos cristãos da Galácia, que era uma região que reunia ali algumas cidades importantes que são contidas nas Escrituras, que são faladas, e essa carta ela foi destinada a esses cristãos por causa de uma dúvida que surgiu a partir de uma diversidade de pensamento. Aqueles homens e mulheres que estavam se convertendo, se achegando à comunidade, eles tinham em seu coração uma dúvida que surgiu a partir de outras pessoas que, sendo também cristãs, por assim dizer, entre aspas, elas começaram a disseminar a ideia de que para sermos realmente uma igreja, para sermos realmente salvos, era necessário que juntássemos as obras da graça de Deus com as obras da lei que foi dada no outro tempo. Isso trouxe muita confusão aos irmãos. A primeira delas foi a mais importante. Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu fui alcançado? Ou será que a minha vida em comunidade ela é ilusória? Será que eu estou vivendo o evangelho errado? E aí, meus irmãos, se nós tivermos essas dúvidas, nós não podemos caminhar como igreja. Porque se nós pensarmos que estamos vivendo o evangelho errado, se existir essa possibilidade, nós não apenas somos os homens mais miseráveis, mas também não há sentido algum em nós estarmos aqui. Se nós vivemos o evangelho errado, nós estamos reunidos aqui em vão. Nossa conversão, nossas experiências no culto, nossas experiências nas sociedades, nossas experiências como igreja, nossas boas ações,
todas as departamentais que a gente passou, todos os retiros, tudo isso é em vão, se o evangelho que nós vivemos não for de fato o verdadeiro. Então veja, irmãos, que isso não é uma causa pequena, é uma causa muito grande. Porque se foi plantada uma igreja, e agora essa igreja começa a se sentir talvez com dúvida com relação a algo tão importante como a salvação, então é necessário que haja uma intervenção. E é por isso que Paulo, ele escreve essa carta com teor pastoral e com a genialidade de um apóstolo que foi muito usado por Deus, escreveu a maior parte do Novo Testamento. E Paulo, ele fala a esses cristãos no sentido de mostrar a eles um modelo daquilo que seria um cristão salvo, que seria alguém que realmente foi alcançado por Cristo. Então, ele argumenta aqui na carta que escreve que esses cristãos, eles não são justificados pela lei. Ele começa mostrando para esses cristãos o que não é um cristão. Um cristão não é justificado pela lei. Embora a lei seja boa, ela serve para nos guiar a algo maior. Eles foram salvos pela graça de Deus, mediante a fé. E voltar à prática da lei como cristãos não é liberdade, é escravidão. Então fica muito bonito para nós observarmos que Paulo tira um peso enorme das costas desses cristãos, mas surge uma dúvida. Irmãos, se não é a lei, se não é a prática da lei, se não são as coisas externas, então como que nós saberemos no nosso meio quem de fato é cristão? Quem não é cristão? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos esses dias aqui no retiro, todo mundo na hora do culto, banhado, perfumado, bonito, penteado, com uma Bíblia, aparentemente todo mundo alinhado, bem. Todo mundo cristão. Mas daí a gente se engana com aquilo que a gente vê externamente. Talvez quando passar o retiro, a gente vá no próximo culto de domingo da igreja e a gente não vê essas pessoas lá. Às vezes, quando a igreja se reunir em prol de uma causa que não seja lazer, a gente não vê essas pessoas. E aí a gente se pergunta, mas como que nós vamos descobrir agora que o Bruno é crente ou não, se a gente olha e ele está ali, ele está pregando, ele está falando, na gincana ele participa, no retiro ele está, aparentemente. Uma vez bateu na minha porta um testemunho de Jeová, eu não vou entrar no mérito disso, mas ele bateu e ele estava tão bem alinhado, uma Bíblia bonita, uma roupa bonita, falava bem, um cara inteligente, sabe, tudo. Mas aí, será que realmente a visão externa que nós temos das pessoas é o que demonstra que elas são cristãs? Será que nós podemos confiar naquilo que nós enxergamos? E é por isso que Paulo traz essa carta. Porque ele vai mostrar que ser cristão não é questão externa. Que o Espírito Santo foi nos prometido como um consolador, que o Espírito Santo foi nos prometido, lá na profecia de Joel, como aquele que desceria sobre nós para nos revestir de poder, para irmos, para pregarmos o Evangelho. Ele vai dizer que o Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo foi nos dado como um penhor, como uma garantia, para que nós soubéssemos que nós somos salvos.
E se o Espírito Santo está em nós, de fato Cristo vem nos buscar um dia. Mas, meus irmãos, além de tudo isso, o Espírito Santo veio para estar em nós, para habitar em nós. E a palavra de Deus nos compara a sementes. E aí, no Pentecoste, esse Espírito desce sobre nós, e a palavra de Deus usa várias vezes isso. Ela diz que o Espírito Santo ele é derramado sobre as nossas vidas, e ele nos enche por dentro. E quando ele nos enche, ele faz parte agora interna da nossa natureza. E exatamente por isso, existe um objetivo do Espírito estar em nós. Observe que, quando Paulo faz o contraste aqui, ele faz o oposto. As obras da carne, os frutos do Espírito. As obras da carne, elas surgem apenas de um fruto. Alguém sabe qual é esse fruto? O pecado. O pecado faz surgir as obras da carne. Mas o contraponto desses frutos, dessas obras, são os frutos do Espírito. E observe que os frutos do Espírito, eles não vêm manifestos em obras. Paulo não diz assim, uma pessoa que tem o Espírito Santo, as obras do Espírito, vai ser aqui ajudar o próximo, vai ser aqui fazer isso em prol de alguém, vai ser aqui fazer tal coisa. Ele não diz isso. Ele fala que o Espírito Santo ele produz frutos em nós. Porque esses frutos eles vão convergir em obras. Alguém que ama vai virar obra esse amor dessa pessoa. Alguém que é benigno vira obra, bondade, mansidão. E essas pessoas vão se enchendo de obras. Agora observe que o Espírito Santo, ele não está interessado que essas obras sejam em nós como robôs programados. Que agora o Espírito Santo tomou de conta de mim e ele está aqui como algumas igrejas dizem isso. O Espírito Santo me tomou e me levou e eu fiz tal coisa. Não é isso. Não é assim. O Espírito Santo está mudando internamente em nós a nossa essência. Ele está mudando internamente em nós o que nós somos. Porque agora que nós nascemos de novo, agora que nós estamos surgindo de novo, nós precisamos que alguém nos ensine. E quem é que Jesus falou que nos ensinaria? Quem foi, irmãos? O Espírito. O Espírito Santo. E esse Espírito, ele está moldando em nós um caráter. Ele está moldando em nós uma pessoa. Ele está pegando um barro deformado e está fazendo ele a imagem de alguém. E quem é essa pessoa? Quem é que tem um caráter tão santo? Quem é que é uma pessoa irrepreensível? Quem é que é uma pessoa tão boa para que o Espírito Santo queira nos deixar igualzinho a ele? Quem é? É Cristo. É Jesus. Então o Espírito Santo está nos fazendo parecidos com Cristo. Ele está moldando o nosso caráter para que nós nos pareçamos com Cristo. E aí ele fundamenta isso no versículo 13, 14 e 15. Ele fundamenta dizendo que antes nós estávamos na lei e agora nós somos chamados a uma liberdade. E aí ele vai dizer no versículo 13, 14 e 15 que essa liberdade ela não deve ser usada para dar ocasião à carne. Espera aí. Como é que isso é liberdade se a gente não pode fazer o que quiser com ela? Paulo está dizendo que nós somos livres, mas nós não podemos dar ocasião à carne. Segunda coisa que Paulo diz no versículo 13, 14 e 15. Ela é uma liberdade que serve ao próximo. Mas servidão não é ter um vínculo, um comprometimento? Então não é liberdade. Como é que eu sou livre e eu não posso fazer o que eu quero e eu ainda tenho que servir o próximo? Aí Paulo ainda diz mais. Paulo diz que essa liberdade ela é nos dada para nós amarmos o próximo. Então, o comprometimento real que nós temos com outra pessoa. E aí, meus irmãos? Aqueles que usam da graça como justificativa para o pecado.
aqueles que usam a liberdade em Cristo para fazer o que querem. Será que eles não estariam corretos se nós somos livres? Que tipo de liberdade é essa que nós temos? Que nós temos que usar ela de uma forma correta. Nós não podemos usar para dar ocasião à carne, nós não podemos usar para vivermos indiferentes, nós não podemos usar para ficarmos em casa e deixar a comunidade como ela quiser ficar. Mas não. A liberdade que Cristo nos chamou é uma liberdade que nos faz, nos leva a vigiarmos sobre a nossa carne, a servirmos aos outros, a estarmos preocupados com a igreja, a estarmos preocupados com a comunidade, com os trabalhos, a estarmos comprometidos, a virmos para o retiro com o pensamento de estarmos aqui em santidade, em sermos edificados, em sermos instruídos, em sermos levados a crescer espiritualmente. Então não é algo aleatório. Você não está aqui aleatoriamente. Você não está aqui para que você venha se divertir apenas. Deus deseja que nós estejamos aqui para crescermos espiritualmente. Para que algo aconteça dentro do nosso coração. Mas isso não é liberdade. Poxa, eu vou para o retiro, eu quero tomar banho de rio. Eu vou para o retiro, eu quero brincar, eu quero jogar bola. O devocional de manhã é chato. Culto. Eu não quero participar dessas coisas. Isso não é liberdade, então não é liberdade. Irmãos, o motivo disso ser liberdade, aqui está o segredo da vida cristã. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo ele descreve várias coisas que são a vida cristã. E aí ele diz o seguinte: agora eu vou mostrar para vocês um caminho muito mais excelente. Qual é o caminho mais excelente que ele mostra? Alguém sabe? Alguém lembra? Lá em 1 Coríntios 13, o amor. E esse amor que é colocado em nosso coração pelo Espírito, ele faz com que nós, a partir de agora, não apenas abandonemos as obras da carne, mas passemos a amar as obras do Espírito. É por isso que é liberdade. Porque um cristão que nasceu de novo, ele não é obrigado a amar o próximo. Ele tem um amor fluindo do seu íntimo por causa do Espírito Santo que habita nele. Ele não é obrigado a servir na igreja, mas ele tem a servidão agora no seu íntimo, de maneira que ele ama. Sabe o salmista, no Salmo de número 119, ele diz algo que pouca gente podia dizer no Antigo Testamento. Ele diz assim: Senhor, eu amo a tua lei está escrita no meu coração. Irmãos, quem faz o que gosta não precisa trabalhar. Só é pesada a vida cristã para quem está obrigado. Só é pesada a vida cristã para quem ainda não entendeu. Só é obrigado às coisas da igreja, a vida em comunidade, para quem ainda não compreendeu o que se trata a salvação. Mas quando o salmista ele entende que a lei do Senhor o aproxima de Deus, ele começa a amar essa lei, porque essa lei é o que aproxima, embora ele não consiga viver com perfeição. Embora ele lute para viver, mas ele não consiga viver da forma correta que é exigida. E ele diz: eu amo a tua lei. Assim é o cristão quando ele é salvo. Assim é o cristão quando o Espírito Santo habita nele. Surge afeições pelas coisas de Deus. Você vai olhar para alguém e você vai sentir coisas que você nunca sentiu. E eu não estou falando de amor entre homem e mulher. Eu estou falando de um amor como o de Cristo. Eu estou falando de você sentir a necessidade do próximo. Eu estou falando de você entender o que Cristo sentiu quando Ele foi todos esses frutos por nós, quando Ele foi longânimo, quando Ele foi benigno, quando Ele teve mansidão, quando Ele teve fidelidade, quando Ele teve bondade. Nós vamos entender isso e nós vamos buscar, nós vamos anseiar para que o Espírito Santo nos molde com esse caráter, para que a gente seja cada vez mais parecido com Ele. Embora a gente talvez não consiga, mas o nosso coração vai desejar, vai sentir sede,
vai sentir fome por isso. Haverão dias que os homens não sentirão fome e sede de água e de pão, mas da palavra de Deus. Nós vamos sentir tanta fome e tanta sede por justiça em um mundo tão injusto, onde as pessoas são injustas, as pessoas são perversas, as pessoas estão envolvidas no pecado, as pessoas estão envolvidas com uma vida longe de Deus, e nós vamos anseiar tanta justiça, que nós vamos querer que o Espírito Santo nos ensine a viver dessa forma, a viver dessa maneira. Vamos querer ser tomados, quem dera, ó Deus, que eu acordasse pela manhã, e não fosse eu levantando, mas fosse o teu Espírito, e quando eu olhasse para o próximo, eu pudesse amar o próximo como tu amas, eu pudesse fazer algo pelo próximo, eu pudesse ajudar a comunidade, eu pudesse evangelizar, eu pudesse dizer as coisas certas na hora certas para as pessoas certas. Nós precisamos entender que o Espírito Santo nos capacita para que o reino avance, para que o reino cresça. Enquanto nós, jovens, estamos preocupados com tantas coisas, o Espírito Santo, jovens, se nós deixarmos o Espírito Santo em nosso coração, se nós não escondermos essa luz, se nós não apagarmos essa luz, né? Não tem como apagar, mas esconder, e essa luz brilhar, essa luz refugir, com certeza nós vamos ver que nascerão afeições. Afeições. E aí não tem como. Quem está afeiçoado, quem está interagindo com o Espírito Santo, ele não vai ficar com dúvidas. Porque aqui há o contraste. Ele vai perceber que estão nascendo dentro dele desejos que parecem-se com esse que Paulo está falando aqui. E aí os cristãos de Gálatas, a lâmpadazinha na cabeça acendeu. Opa! Quer dizer que para mim descobrir se eu sou realmente um cristão salvo, eu tenho que ter esses sinais em mim, esse amor, essa alegria, essa paz, essa longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas, aí ele vai conseguir entender, realmente tem acontecido algo. Realmente está fluindo algo na minha vida. Realmente eu tenho sido dominado por algo diferente. Realmente, quando o pastor prega, eu tenho entendido isso e eu tenho desejado viver dessa forma. E esse é o grande segredo, meus irmãos. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala algo no capítulo 5, no versículo 14 e 15. Ele diz assim, porque toda lei, versículo 14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí aquelas pessoas que buscavam externamente demonstrar que eram cristãos, elas iam na lei, tentavam interpretar a lei, então quer dizer que para mim ser um cristão de verdade aqui eu vou na circuncisão, eu vou praticar isso, eu vou me parecer o máximo possível com um judeu, então com certeza eu vou ser um cristão. E aí Paulo quebra tudo isso. Ele diz assim, vocês querem cumprir a lei? Vocês querem realmente cumprir a lei? Então, vocês devem saber que um só preceito cumpre a lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se fosse qualquer outro, talvez a gente teria uma chance. Se fosse a melhor faculdade, talvez nós conseguiríamos. Se fosse se tornar intelectuais, com certeza. Filósofos, com certeza. Se fosse achar que somos sábios, com certeza nós cumpriríamos. Se fosse o orgulho, com certeza nós cumpriríamos. Mas amar o próximo não é fácil. E aí os frutos do Espírito, como foi dito hoje cedo no devocional, ele está ligado ao próximo. E a vida cristã está ligada ao próximo. E aí quando você vem na igreja que você diz assim, realmente eu estou sentindo os frutos do Espírito em mim. Quem é que vai confirmar que esses frutos estão lá? É o próximo. É a igreja. Você não pode se trancar dentro de um quarto e dizer assim, eu sou a igreja. Você precisa de uma igreja para confirmar isso, que você é uma igreja. Porque a igreja é uma comunidade.
E nós percebemos isso. O pastor, quando ele foi estudar para ser pastor, ele precisou de outras pessoas que confirmassem esse chamado na vida dele. E assim também nós precisamos que outras pessoas confirmem. Não necessariamente sermos julgados o tempo todo por outras pessoas, mas sim sermos julgados. Que essas outras pessoas olhem para nós e elas vejam que nós estamos crescendo em Cristo. Não que somos perfeitos, mas que estamos crescendo. Que elas vejam humildade, que elas vejam que nós estamos dispostos, que elas vejam que nós estamos realmente vivendo para a glória de Deus. Porque no versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: se porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, morder aqui significa muitas vezes palavras, atitudes. Às vezes nós estamos na igreja para criticar. Às vezes nós estamos na igreja para fofoca. Às vezes nós estamos na igreja para ofender, para ter rivalidade. E isso acontece dentro da igreja. Não era para acontecer, mas acontece. E muitas vezes quem tem essas obras, ela não está enxergando isso. Ela fica cega. E ela vive para críticas. Ela vive para dar razão às fofocas, às ofensas, às rivalidades. E aí o apóstolo Paulo diz para nós não nos devorarmos. O que é devorar? Devorar é muito além dessas palavras. É destruirmos mesmos. É não querermos que as coisas aconteçam. É não querermos que as coisas andem. É nós realmente trabalharmos para que não dê certo se não for do meu jeito, se não for de acordo com aquilo que eu penso. E isso, meus irmãos, mina relacionamentos. Divide a igreja. Destrói os cristãos. Um reino dividido, ele com certeza não subsiste. Só existe uma maneira de nós como igreja subsistirmos. É se nós nos amarmos. É se nós nos suportarmos. É se nós crescermos em Cristo juntos e tolerarmos. Olha a palavra, tolerar uns aos outros. E aí nós provaremos que nós estamos no Espírito. Nós não estamos aqui numa igreja perfeita, que seria muito bom. Mas nós estamos aqui numa igreja que deseja, que quer, que é sincera, que tem a palavra de Deus, que está tentando viver a palavra de Deus todos os dias, que está lutando, e nós estamos aqui reunidos com essa igreja. Olha que privilégio, meu irmão. Nós devemos aprender a amar essa fragilidade da igreja. Porque quando nós fechamos e nós nos defendemos e nós nos unirmos, isso não pode ser algo indiferente para a sociedade. Quando a sociedade olhar e ver que nós somos uma comunidade, quando alguém vier no retiro e ver que nós estamos aqui sentados em uma união, nós estamos sentados com um propósito, com um desejo. Meus irmãos, essa pessoa vai sair daqui tocada. Se ela não for cristã, com certeza ela vai sair daqui impactada por aquilo que nós estamos demonstrando através da nossa vida. E aí, meus irmãos, eu quero falar sobre 3 frutos. E aí, posteriormente, vão ser falados sobre os outros frutos. Benignidade. Benignidade e bondade. São os 3 que eu quero falar, que eu li. Longanimidade, benignidade e bondade. Irmãos, nós só vamos exercer aquilo que nós recebemos. É que nem o perdão. Pai, perdoa os meus pecados como eu perdoo aquele que me tem ofendido. Da mesma forma, quando esses frutos, eles são exigidos na vida cristã, eles são exigidos porque nós fomos alcançados por esses frutos. Deus tem sido longânimo, Deus tem sido benigno, Deus tem sido bondoso conosco. E a longanimidade, como já foi explicado, ela é o pavio longo. Ela é a paciência. E nós temos vários exemplos aqui sobre paciência. Mas o primordial de todos é a paciência de Deus. O atributo da paciência de Deus. Primeiramente, eu quero convidar você a pensar sobre a paciência de Deus com a tua própria vida. Imagine, meus irmãos, que nós
estávamos planejando aqui passar 4 dias aqui nesse retiro. E aí a gente descesse do caminhão, descesse nossas coisas, colocássemos nos nossos lugares. E aí, no primeiro momento que alguém escorregasse e falasse alguma coisa que não fosse reverente, alguém dissesse assim, o dono da chácara, a igreja, dissesse assim, está cancelado o retiro. Porque essa pessoa aqui, ela não foi reverente. Ela veio, ela assinou, mas ela não está sendo reverente. Vamos cancelar o retiro a partir de agora. No primeiro momento, na primeira hora, essa pessoa, essa igreja, ela pode fazer isso como dona, como eu estou colocando aqui subjetivamente como se houvesse aqui um dono, né? Alguém que controlasse aqui. Ela pode fazer isso, irmãos? Pode. Pode. Agora imagine se a gente fosse jogar uma partida de futebol. E aí, a chácara não tem bola, mas alguém tem uma bola. Ele trouxe a bola. E aí a gente separou os times, com camisa e sem camisa. Aí na hora de dar o primeiro toque, tocou a bola, a pessoa, opa, eu não quero mais brincar. E ele pegasse a bola e dissesse a partida está cancelada. Ele pode ou não pode, sendo dono da bola? Pode. Meus irmãos, quando nós nascemos, a palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado. E sendo nascidos em pecado, tudo que nós fazemos até hoje é pecar, e pecar, e pecar, e pecar, e pecar, e pecar. Então quer dizer, desde o teu nascimento até agora, Deus não pegou a bola. Deus não cancelou o projeto. Deus não acabou com tudo. Então Deus tem sido paciente. Deus tem sido paciente com você. E não é agora que Deus tem sido paciente porque você faz parte de uma igreja, mas é desde o teu nascimento. É desde o momento em que você respirou a primeira vez e Deus tem sido paciente com as tuas atitudes orgulhosas. Deus tem sido paciente e longânimo com os teus pecados recorrentes, com as coisas que estão ocultas no teu pensamento e no teu coração, que muitas vezes você vai diante de Deus e diz, Deus, eu não consigo largar essa prática, eu não consigo parar de ser assim. E Deus continua paciente, Deus continua longânimo. E agora, meus irmãos, se Deus tem sido tão longânimo conosco, por que nós somos tão impacientes? Por que a gente não suporta nem um pouquinho da falha do outro? Por que a gente quer que todo mundo tenha o mesmo nível espiritual da gente? Por que a gente quer que a igreja seja tudo perfeito e a gente não tem se colocado à disposição para ajudar? Por que a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito e a gente não é paciente na nossa família, no nosso casamento? Meus irmãos, o fruto do Espírito, longanimidade, ele abrange tudo. O teu trabalho, o teu casamento, os teus filhos, a igreja, tudo. Deus tem sido longânimo conosco. E aí, meus irmãos, nós temos o próximo fruto, a benignidade. E a benignidade, a bondade, parecem sinônimos. Parece que Paulo foi redundante, falou a mesma coisa 2 vezes. Mas, na verdade, a benignidade, ela está falando muito mais do caráter de como Cristo é, da serenidade, daquela bondade, até nas palavras, nas ações, aquilo que faz parte. Essa benignidade, ela é sentível. Jesus era alguém amável. Jesus não era um líder orgulhoso, mas Jesus era alguém que chegava num ambiente e a gente olhava para o rosto dele e ficava constrangido diante da bondade, da serenidade daquele homem, de como aquele homem se parecia. Tanto é que quem ouvia Jesus dizia assim, ele não fala como os fariseus, mas quando ele fala, eu sinto algo diferente. Quando ele fala como quem tem autoridade. Jesus era um homem, é um homem que é extremamente impactante ele estar no ambiente. Quando ele chegava, era impossível alguém ficar indiferente a Jesus.
essa benignidade dele era sentível. Fazia parte da sua maneira de falar, da sua maneira de tratar. Nós vimos hoje que ele era manso e humilde. Oh, meus irmãos, não tem ninguém que merecesse chegar aqui numa carruagem e que nós jogássemos um tapete vermelho e todos nós se ajoelhássemos para que ele pisasse em nossa cabeça. Mas ele não chegava assim. Ele chegava no ambiente como um de nós. Ele chegava em um ambiente com características humanas, com fragilidades humanas. Ele chegava montado num jumento, coisa que hoje em dia ninguém quer andar. Esse homem, tão benigno, ele demonstrou essa benignidade para nós. Nós vamos a ele cheios de pecado e ele nos trata com benignidade. Nós vamos a ele e dizemos: Senhor, eu caí mais uma vez. Eu falei ontem que eu não ia cair, eu caí hoje de novo. E ele nos trata com benignidade. Senhor, os meus pecados estão tão pesados, eu tenho vergonha de olhar para Ti. Ele levanta o nosso rosto para nós olharmos para Ele. Tamanha a bondade, a benignidade. É esse homem. Meus irmãos, se nós temos sido alcançados por tamanha benignidade, o que nós temos feito? Será se temos sido arrogantes? Será se temos nos reunido como igreja, pensando ser alguma coisa? Será se temos confiado em nossas posses? Será se não temos sido reverentes? Será se não temos nos colocado em posição? Será que nosso coração está tão distante de termos um falar, uma expressividade, onde nós estejamos conectados com Cristo? As pessoas devem olhar para nós e sentir isso. E eu não estou falando aqui que você deve perder a sua masculinidade, a sua macheza, porque Jesus era macho. Ele era homem de verdade. Mas ele sabia como lidar com pessoas. Ele sabia tolerar. Ele sabia amar, ele sabia ajudar. E nós somos chamados a termos também esse fruto. E aí, o último fruto é a bondade. E a bondade agora, meus irmãos, ela é mais efetiva. A bondade, ela se converge em obras, em atitudes. Ela não fica indiferente. Se ela ver algo torto que precisa ser consertado, pela bondade ela faz. Se ela vê alguém necessitado, ela não diz assim: eu estou torcendo por você, viu, irmão? Ela ajuda. A bondade, ela é efetiva. Deus foi bondoso conosco. De que maneira que Deus foi bondoso conosco? A palavra de Deus diz que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas antes Ele se despiu e Ele se encarnou. E para nós que somos homens, a gente não consegue imaginar a dimensão disso, porque a gente não consegue imaginar a dimensão de Deus. Às vezes a gente pensa no pecado e a gente fica pensando: mas será mesmo a punição contra o pecado eterna? Eu pequei uma vez, eu mereço o inferno eternamente. Não é o tamanho do teu pecado, mas é contra quem você ofendeu. É isso que você tem que entender. A tua ofensa foi contra Deus. Então, se você ofendeu um Deus que é infinito, que é soberano, que é grande demais, qual vai ser a tua punição? Se você ofende alguém pequeno na sociedade, talvez ele não tenha forças para revidar. Mas ofende um governante, ofende alguém de posição, um juiz, você vai ver que você vai receber uma punição. Agora ofende a Deus. E o nosso pecado, ele é uma ofensa a Deus. E mesmo Deus, ofendido com os nossos pecados, Ele próprio reserva para nós a providência para que nós sejamos reconciliados. E alguém diz assim: mas eu também sou filho de Deus, eu também mereço comer, eu também mereço beber, eu também sou filho de Deus.
Você pode até ser filho de Deus, adotivo. Porque essa foi realmente a missão de Cristo. Ele veio para que com seu sangue nós pudéssemos chamar Deus de Pai. Agora me digam, irmãos, qual outro exemplo de bondade que alguém pode trazer aqui nessa manhã? O que a Madre Teresa de Calcutá fez? O que o Papa fez? O que o protestante mais famoso, mais bondoso da história fez? O que o homem mais inteligente, o homem que recebeu o Nobel da Paz fez? Que pode chegar perto, que pode ser medido com uma bondade tão extrema, tão constrangedora, porque a palavra de Deus diz isso. O amor de Cristo nos constrange. Nós respondemos com o nosso pecado e Ele responde com seu amor, com a sua bondade. O que nós podemos colocar nessa balança para dizermos assim, ó, aqui Deus, nós respondemos à tua bondade? Não existe nada. Não existe nada que você possa fazer. Não existe nada que nós podemos fazer como igreja para responder à bondade de Deus, visto que essa bondade foi tão extrema, que a palavra de Deus diz que nós, sendo ainda pecadores, Ele nos amou, Ele nos reconciliou. E embora você possa dizer que agora que Cristo te reconciliou, você pode de alguma maneira mostrar frutos para Ele, saiba de uma coisa, que mesmo reconciliados, você não pode frutificar sem Ele. A palavra de Deus diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. E por mais que nós estejamos reconciliados, as nossas orações não passariam desse teto se não fosse a sua intercessão diante do Pai. Esse Deus, Ele não é apenas bondoso, mas Ele continua sendo bondoso. Esse Deus não é apenas a maior manifestação de bondade e de amor, mas Ele é só bondade e amor. Ele é inteiramente bondade e amor. Nós estávamos perdidos, mas Ele providenciou. E Ele se alegra nisso. Meus irmãos, quando nós vamos comprar uma coisa para a nossa casa, uma colher, que é a coisa mais insignificante talvez, a gente vai comer com ela só. A gente quer escolher o mais bonito, o melhor, o de maior qualidade. Mas Deus, em sua bondade, Ele nos escolhe. E aqui, eu estou falando escolher mesmo. Não é que o irmão Wagner, Deus viu no futuro o irmão Wagner aqui ajudando a igreja e disse assim, eu vou escolher o irmão Wagner. Não é isso. Antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos nele. E agora, que mérito ou que Deus viu em nós para que nos escolhesse, meus irmãos? O que foi que Deus viu em você? Nada. Por que não foi o Zé? Por que não foi o João? Por que não foi a Maria? Por que não foi o Lucas? Por que não foi lá da esquina, o vizinho, o parente? Por que não foi alguém? Porque que tem pessoas que não foram e outras foram. Meus irmãos, a bondade de Deus é inexplicável. E agora, sendo alcançados por essa bondade, meus irmãos, como é que a gente deve responder? Será que nós não devemos buscar ser bondosos? E bondosos aqui não é alguém olhar para você e dizer assim, rapaz, ele é bom, viu? Ele é um caba bom. Bondoso é ser efetivo. Bondoso é ver o torto e ajustar. É ver o errado e tentar consertar. É ver o necessitado e auxiliar. É ver a fome e dar a comida. É ver a sede e dar a água. Bondade, ela está ligada com atitudes. E sem atitudes, nós não podemos provar a bondade. Você pode dizer, eu estou com vontade de ajudar o mendigo, mas se você não ajudar o mendigo, você não é bom. Eu estou torcendo pelo meu irmão, mas se você não auxiliar, não ajudar, você não é bom. E nós somos muito bons nisso. Quando alguém vai lá e faz, a gente diz assim, eu já ia fazer, eu estava no meu coração de eu fazer. Então você não é bom. Porque quem é bom, faz. Quem é bom, toma atitude. E é por isso que nós deveríamos ser pessoas
que correm atrás dessas obras. Não no sentido de sermos vistos, mas no sentido de que nós queremos realmente praticá-las. Nós queremos realmente ajudar aos outros. E aí, posteriormente, meus irmãos, tenho certeza que vão ser expressos aqui os outros frutos do Espírito para a nossa reflexão. Vamos orar ao Senhor? Eu quero dizer a você que está aqui no nosso meio, que talvez esteja indiferente, que não sabe ainda se é um crente, se não é. Alguém te pergunta, você não sabe a resposta. Alguém fala com você, você não sabe. Você faz parte da igreja? Talvez alguém tocou em você no retiro e disse assim, você faz parte da igreja? Aí você diz, não, eu não sei, talvez. Meu irmão, escute essa mensagem que foi dita hoje e veja que o Senhor Deus tem sido bondoso, benigno e longânimo, paciente. E saia desse retiro com o coração aberto. Saia desse retiro com o coração alegre e com o desejo de responder a esse chamado do Senhor. Aí você pensa assim, não, mas eu sou tão novo, mas eu sou tão jovem, eu sou tão velho, eu sou tão isso. Meu irmão, não importa, não importa. O importante é nós estarmos nele. Porque a qualquer momento, ele é o dono da bola, a qualquer momento ele acaba o jogo para nós. Ele pega a bola e ele acaba o jogo. Tem gente que diz assim, onde está Deus? Onde está Deus? Quando lá em Israel, bebês são degolados. Onde lá em Israel, onde lá na guerra, crianças de meses são explodidas por bombas. Onde está Deus? Cadê Deus? Na maldade do mundo. Meu irmão, se Deus é soberano e Ele nos deu a vida e nós não merecemos a vida, Ele mais do que ninguém, através do seu propósito, Ele pode retirar. Então o fôlego que você respirar daqui a pouco, quando você for jogar uma bola, quando você for correr, quando você for nadar, esse fôlego é de Deus. Esse dia é do Senhor. A força que você teve para vir aqui, o acidente que não aconteceu, a viagem que você fez chegou bem em casa, a tua casa guardada, os teus filhos, o salário que você recebe, o teu matrimônio, aquilo que você diz ter, tudo isso é de Deus. E não existe nada, nada que você possa, através da tua própria força. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nós não temos, Senhor, capacidade de agradecer o Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom, tão longânimo, tão benigno. E tudo que nós te pedimos é que o Teu Espírito, Ele faça isso conosco também. Que nós nos pareçamos com o Senhor, meu Deus. Que nós possamos manifestar esses frutos em nossa vida. Que nós possamos, meu Deus, sem medo, sem timidez, sem vergonha, com ousadia, manifestá-los, seja na igreja ou seja fora da igreja. Que o Senhor Deus nos guie como uma igreja poderosa em Tuas mãos, uma igreja eficaz na Tua palavra. Abençoa cada pessoa que está aqui, meu Deus. O Senhor trouxe mensagens maravilhosas todos esses dias. E eu tenho certeza, meu Deus, que tem um propósito, que o Senhor está fortificando e crescendo essa igreja. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para ser feita e tem muito, muito trabalho. E eu sei, meu Deus, que o Senhor está preparando pessoas, o Senhor está instruindo corações, o Senhor está fazendo pessoas ficarem apaixonadas por essa causa. Nós te amamos, Deus, nós te amamos. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém.